Olá, amigos. Hoje eu vou falar inicialmente sobre um trágico acontecimento que ocorreu no dia 8 de novembro de 2015. Lá, um caseiro de um sítio que vivia com sua esposa e seus 3 filhos foi assassinado. Mas ele não foi assassinado sozinho. Ele foi assassinado com sua esposa e dos seus filhos. A filha de 9 anos foi assassinada. E o filho de 2 anos também foi assassinado. A mulher foi encontrada amarrada apenas de calcinha e uma blusa. O único sobrevivente dessa trágica história foi o seu filhinho, de 5 anos de idade. Esse garoto era a única testemunha viva de quem tinha matado a sua família. Acontece que o garoto também foi ferido de uma maneira muito severa na cabeça e o seu rosto estava coberto de sangue. Na verdade, os agressores pensaram que também tinham matado essa criança de 5 anos de idade. Será que essa criança pode de fato ser testemunha deste brutal massacre que houve em Guaxuma no ano de 2015? O que você acha? Você acredita que uma criança de apenas 5 anos teria confiança de apontar quem eram os brutais assassinos da sua família? Sem erros. Acompanhe a gente para ver se é possível a gente investigar melhor essa história à luz da ciência. Vamos lá. Olá, gente. Como anunciei aqui no início, o tema de hoje é um tanto delicado. Trata-se de um tema um tanto mais sério. Em outro momento eu já gravei vídeos falando sobre falsas memórias e o perigo que existe quando procuramos algumas terapias que fazem um sujeito simplesmente mergulhar no passado. Agora eu trago um caso concreto, um caso real, de uma criança de apenas 5 anos de idade que presenciou o assassinato da família inteira. Pai, mãe e os 2 irmãos crianças. A criança tinha apenas 5 anos de idade. E que as crianças gostam de imaginar e de fantasiar sobre a realidade, todos nós sabemos. Mas até que ponto o depoimento desta criança, a narrativa desta criança, pode ser utilizada para condenar uma outra pessoa? E se a outra pessoa a qual a criança aponta o dedo for de fato inocente? Como cientificamente podemos validar a opinião desta criança? Como cientificamente podemos confiar na narrativa desta criança? Pois é, os cuidados precisam ser tomados desde o momento que a criança é resgatada na cena do crime. Deve-se ter o maior cuidado para a criança não ficar ouvindo histórias sobre narrativas de quem acha que foi ou quem não foi o assassino daquela família. E o mais incrível, neste caso específico, noticiado largamente nos noticiários de Alagoas, teve-se esse cuidado. A criança, imediatamente ao ser socorrida, foi levada para o hospital, cuidada do ferimento, e após cuidada do ferimento, foi levada para uma área de isolamento com todo o cuidado, sempre acompanhada por assistentes sociais e por profissionais de psicologia que tinham todo o cuidado para não receber influência externa, não assistir nenhum tipo de documentário ou entrevista jornalística que narrava a cena ou insinuava possíveis culpados. E assim, com todo esse cuidado de isolamento, foi-se fazer uso do que nós chamamos de entrevista cognitiva. A entrevista cognitiva é uma estratégia desenvolvida por uma pesquisadora, que já falei aqui também em outro momento, Elizabeth Loftus, em que se tem todo o cuidado de não induzir ou não sugestionar absolutamente nada para quem está sendo entrevistado, com a finalidade que esta pessoa possa apresentar com a maior fidedignidade a sua narrativa. Percebeu-se, evidentemente, ao longo das pesquisas, que mesmo quando o pesquisador não fala nada, não induz nada ou não coloca nada, simples apresentação de aprovação de alguns conteúdos em detrimento do outro,
é suficiente para deformar este conteúdo. Por isto, os profissionais de psicologia que fizeram a entrevista com esta criança tiveram todo o cuidado, não só para não sugestionar ou não deixar essa criança submetida a vários estímulos que eram postos o tempo todo na mídia durante aquele momento. Também todo o cuidado para não receber influências. Elas também tiveram cuidado para elas mesmas não influenciarem por meio de reforço social, sem que elas percebessem a narrativa desta criança. Por meio da entrevista que foi feita com a criança, por meio dos desenhos que resgataram com a criança, claramente pôde-se condenar, pôde-se fazer o julgamento dos culpados. Eu não vou entrar nesse detalhe porque o que eu quero agora destacar é: e quando não se tem esses cuidados? Quando não avaliamos muito bem o fenômeno da memória das pessoas? E para isso, eu vou narrar o caso aqui do famoso pintor Salvador Dalí. Isso mesmo, Salvador Dalí. Ele narrava ter memórias vívidas ainda do útero da mãe. Olha só, memórias claras de quando ele ainda estava no ventre materno. E ele dizia que qualquer pessoa poderia ter essas vívidas memórias reativadas desde que seguisse algumas instruções, algumas recomendações ou algumas sugestões que ele dava para que o sujeito pudesse relembrar isso. O ponto-chave é que isto que Salvador Dalí chama de memória, na verdade, não é memória. É mera ilusão, mera fantasia apresentada como se fosse uma memória verdadeira, mas na verdade é o fenômeno que chamamos de falsas memórias. Por isso, se você procura alguma psicoterapia para fazer regressão de vidas passadas ou regressão até o útero materno, tenha cuidado, meu amigo. Você pode estar caindo numa grande enrascada. Estuda bastante, tem conhecimento de como funcionam as falsas memórias, o que são os vieses de confirmação, a tendência humana a confirmar aquilo que já acreditamos, a tendência humana de termos raiva de qualquer pessoa que apresenta o contraditório, aquilo que nós já acreditamos, e abraça a realidade. Abraçar a realidade pode ser doloroso num primeiro momento, mas lhe dará muito mais competências para ter uma vida plena. Um abraço, curte aí embaixo e se inscreve no canal.